Como vocês podem acompanhar pelo mapa na tela, o HTS e seus aliados, que dominavam a província de Idlib, no noroeste do país, a partir do dia 27 de novembro, avançaram sobre Alepo, a mais populosa das cidades sírias. Depois marcharam ao sul, tomando Ramá e Homs, até chegarem na capital. Em apenas 11 dias, ruía um poder de décadas. No mapa, isso é bem claro. A linha pela qual seguiram as tropas lideradas pelo HTS. Saíram ali de Adlib, no noroeste do país, e percorreram uma linha direto ao sudoeste, onde se encontra Damasco, e tomaram a capital do país, pondo fim, como eu já disse, ao governo de Bashar al-Assad. Apoiado por Rússia e Irã, o governo Assad resistia há décadas contra a pressão norte-americana no Oriente Médio, recusando-se a seguir o mesmo caminho de Egito, Jordânia e Arábia Saudita, que foram incorporados ao sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que a Síria tentava impedir o esmagamento militar que sofreram Iraque e Líbia. A Síria o governo Assad constituía, imerso em inúmeras dificuldades e contradições, um ponto de apoio ao chamado eixo da resistência. O eixo da resistência é como o Irã define as forças que se contrapõem ao regime sionista. O eixo da resistência é composto, ou seria composto, pelo Hamas, pelo Hezbollah, pela Síria, pelos Houthis no Iêmen e pelo próprio Irã. A Síria era um ponto de apoio ao chamado eixo da resistência. Por exemplo, até o fim do governo Assad, através do território sírio, é que o Irã fluía armas e recursos financeiros ao Hezbollah. Embora seja incerto o futuro da Síria, quem efetivamente controlará o poder, se conseguirá estabilizá-lo e com qual orientação, a conclusão natural nesse momento é que a queda de Assad representa uma derrota relevante para as forças que lutam contra o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos e contra o regime sionista. Rússia e Irã são os mais prejudicados, pois eram aliados próximos de Assad desde 2011. O Hezbollah também sofre, ao menos hipoteticamente, ao menos no curto prazo, um golpe sensível, afetando a resistência palestina. Sem a Síria, sem o governo Assad, a ajuda, o apoio do Irã ao Hezbollah fica dificultado. A China igualmente perde, embora não estivesse diretamente no cenário e embora tenha relações comerciais com atores que apoiaram a derrubada do governo Assad. A China tende a perder porque os Estados Unidos aparentemente ganharam mais terreno no Oriente Médio com o fim do governo Assad. Ao lado da Casa Branca, outro vitorioso momentâneo é o Estado de Israel, favorecido pelo possível enfraquecimento do Hezbollah e pela possibilidade, na desagregação síria, na desagregação do Estado sírio, de ocupar territórios para além das colinas de Golã e destruir parcialmente a infraestrutura militar do país vizinho, como vem ocorrendo nas últimas 72 horas. Israel avançou para além das linhas estabelecidas pelo Acordo de Paz de 1974, avançou para além das colinas de Golã. Israel se aproximou de Damasco, a área atualmente ocupada por Israel chega a 40 quilômetros de Damasco, e Israel bombardeou num mega ataque nas últimas 48 horas, bombardeou bases, depósitos, quartéis essenciais do exército sírio, garantindo, portanto, um avanço do regime sionista naquela região,
Repito, se aproveitando da desagregação do Estado sírio. Também são beneficiados pela queda de Assad a Turquia e a Arábia Saudita, ambos estados com relevante influência sobre os grupos vitoriosos. Istambul ganha a chance de ampliar a escalada contra os curdos, que ocupam o leste da Síria e que se juntam aos curdos turcos, inimigos de Erdogan. Istambul ganha essa chance de ampliar a escalada contra os turcos, os curdos e contra suas organizações, repito, que são inimigas mortais do governo Erdogan, ao mesmo tempo em que volta a ser a Turquia uma protagonista na região, se o novo governo sírio realmente estiver sob a sua batuta.